Olá você, seja muito bem-vindo ao meu canal. Cyberpunk 2077 despertou o maior hype de todos os tempos nos jogadores e comigo não foi nada diferente. Mas o que era sonho virou pesadelo da noite para o dia e minha decepção com ele foi como um soco no estômago. Tanto que deletei tudo relacionado a ele da minha HD. E quer saber por quê? Então, meu amigo, não perca mais tempo e já se inscreva, deixa aquele like monstruoso que só você sabe dar e vem comigo. Desde seu primeiro anúncio ao final de 2012, Cyberpunk 2077 vinha criando um verdadeiro alvoroço no mundo dos games a cada nova notícia. Ainda mais sendo desenvolvido pela CD Projekt Red, mesma empresa que tinha criado o monstro The Witcher 3 Wild Hunt e que ganhou todos os prêmios imagináveis com esse título, incluindo o de melhor jogo de 2015. Somando tudo isso, a participação massiva do criador de Cyberpunk, Mike Pondsmith, como consultor do jogo, parte da equipe criativa de The Witcher 3 e também a participação do astro Keanu Reeves como um dos personagens do jogo, Johnny Silverhand, Cyberpunk 2077 se tornava o maior e mais importante jogo da história dos games. E eu acreditei piamente nisso, tanto que logo que abriram a pré-venda do jogo, em novembro do ano passado, eu fiz junto com um amigo meu logo no primeiro dia, porque eu não vi a hora de poder pegar essa obra-prima. Doce ilusão a minha, e talvez deva ter sido a sua também. A cada novo trailer lançado eu vibrava e compartilhava com meus amigos dizendo: esse jogo vai quebrar tudo, não vai ter pra ninguém. Mesmo com seus adiamentos, meu hype só crescia porque, assim como eu, tinha uma verdadeira legião de gamers babando por Cyberpunk 2077. Acreditando que esses adiamentos eram para a melhoria do jogo, e tinha mais ainda, não era qualquer desenvolvedora por trás do game, era a nossa queridinha CD Projekt Red, que nos tranquilizava com notas de desculpas dizendo que não iriam entregar o jogo sem que ele estivesse com a qualidade máxima, para nos dar a experiência definitiva do mundo dos games. E depois de ouvir isso, lembro que comentei com um amigo meu que estava tão ansioso quanto eu pelo jogo, que já poderiam dar o prêmio de jogo do ano para Cyberpunk em 2077, que The Last of Us 2 nada, nem precisava de cerimônia de premiação, o título já era dele. E finalmente, em 10 de dezembro de 2020, foi lançado o Cyberpunk 2077. O jogo que ia redefinir tudo aquilo que sabíamos sobre jogar videogame e que ia fechar com chave de ouro a geração PS4 e Xbox One. Só que a partir daí, as coisas começaram a tomar um rumo totalmente inesperado e toda a empolgação que eu tinha deu lugar à preocupação, porque logo no dia do seu lançamento acompanhei as primeiras impressões do game e não eram nada daquilo que eu imaginava que seria. O jogo estava todo zoado, com bugs para todo lado, que não é novidade para ninguém, e como eu disse, esse é o relato da minha experiência com o game. E foi a partir daí que bateu a tristeza, porque eu tinha pago R$240 em um jogo que estava todo ferrado e ele ainda nem tinha chegado. Mas aí veio as primeiras atualizações com o intuito de consertar todos os erros, e a coisa só foi piorando e nessa altura, sem mesmo estar com o jogo em mãos, eu já tinha me arrependido. O meu jogo chegou uns 7 dias após o lançamento e decidi esperar um pouco mais para jogar, porque haviam anunciado novos packs de atualizações que prometiam que iam melhorar muitos problemas do game. E nesse tempo, eu sempre falava com um amigo meu que já estava jogando, onde ele me informava como estava a gameplay, que já tinha melhorado, mas que ainda tinha bastante coisa para arrumar. Decidi jogar. E o meu console é um PS4 base com HD externo de 1TB, e para minha surpresa e revolta, tive que apagar 2 jogos salvos porque os 74 GB livre que eu tinha deixado não era suficiente para a instalação da droga do jogo. E meus amigos, nessa hora eu já estava tão puto que foi saindo um palavrão atrás do outro no modo automático. Cara, se você passou por isso também, sabe exatamente qual é a sensação. E nesse ponto eu já nem estava mais querendo jogar. Depois de concluída a instalação junto com as atualizações, eu só fui jogar no dia seguinte, quando saiu outra atualização de mais 17 GB. E depois de tudo isso eu pensava que ia ser legal, porque o jogo já tinha ultrapassado os 110 GB de tamanho e ainda viria mais 2 atualizações gigantes. Uma que foi em janeiro passado e outra
em fevereiro, ainda sem data definida. Comecei a jogar como nômade e logo vi que seria tudo mais do mesmo, sem nada de revolucionário como havia anunciado. E logo após a criação do personagem, onde, para ser bem sincero, os desenvolvedores gastaram tempo demais com certas partes dele, e você sabe muito bem do que eu estou falando, já tive o meu primeiro bug com o cara flutuando no ar, se requebrando todo logo aos 5 minutos de gameplay. Passando mais um tempo, chego na parte do tutorial e, para aumentar ainda mais a minha raiva, logo que se inicia, o direcional travava para a direita, tornando impossível controlar o personagem nessa parte de introdução aos comandos. Mas na parte da ação não, tudo voltava ao normal e, parceiro, foi com a força do ódio que consegui passar, tanto que desliguei o jogo logo após isso. No dia seguinte, quando retomei a jogatina, veio outros bugs famosos, como o do Jack passando através da porta do elevador fechado, caras que morriam de pé e ali ficavam, e outros que ficavam presos em mesas e paredes. Mas a gota d'água para mim foi quando estava no carro com o Jack dirigindo pela cidade e de repente chega do lado uma van branca com a textura toda zoada, para não falar outra coisa, e aí eu começo a sofrer dano do nada. Jack grita para eu revidar os tiros, mas cadê a porcaria dos tiros que eu não vejo e nem escuto nada? Daí o Jack grita para eu atirar na van, eu atiro e nada acontece. Até que chega um ponto que a van bate, explode, para logo em seguida eu receber do Jack: mandou bem ver. Meus amigos, todo mundo tem um limite. E o meu tinha chegado nesse ponto. A partir dali, desliguei meu aparelho, guardei o jogo e soltei outro belo palavrão, porque percebi que tinha realmente feito besteira em ter comprado o jogo logo no seu lançamento. E pior, nem que eu quisesse o reembolso eu ia conseguir, porque tinha comprado o jogo em mídia física. E o reembolso estava rolando somente para quem fez por mídia digital, que acredito eu foi a grande maioria da galera. O resto da história, você que comprou o jogo para a versão base da geração passada já sabe. E o pior de tudo é se sentir enganado como consumidor, porque lhe prometeram algo que você acreditou para quebrar a cara e perceber que tudo foi mentira depois. E isso, para quem joga e gosta de videogame como eu e você, é uma decepção tremenda. O fato é que a CD Projekt Red se aproveitou que todos nós estamos mais tempo em casa por causa da pandemia e lançou o jogo inacabado visando o período do Natal passado, ganhando assim uma fortuna gigantesca de mais de 600 milhões de dólares nas vendas, lesando milhões de consumidores no mundo, incluindo eu e você. E isso foi uma falta de respeito enorme, isso foi pilantragem mesmo. Agora, se você não comprou o jogo ainda, segue meu conselho, não compre, principalmente se for para a geração passada. Mas se você realmente quiser jogar Cyberpunk 2077, espere ele sair para a nova geração. Mas mesmo assim, espere um bom tempo após o seu lançamento para não ter a mesma experiência frustrante que eu tive. Agora me diga, como foi sua experiência com Cyberpunk 2077? Foi boa? Foi ruim? Pretende comprar o jogo futuramente? Deixe nos comentários dizendo. E para mais vídeos como esse e muitos outros, inscreva-se. A sua inscrição é muitíssimo importante para o crescimento do canal. Dá essa força, deixe seu like, compartilhe e não esqueça de marcar o sininho com as notificações, porque assim você fica sabendo toda vez que um vídeo novo é lançado. Fiquem todos com Deus e aquele abraço.